Olá para você, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Stock com as notícias do mercado financeiro no meio do dia. A gente segue junto até às 2 da tarde com muita informação para você. Vamos então conferir os destaques do programa de hoje. Caminhoneiros cogitam greve para fazer governo Bolsonaro baratear diesel. Oncoclínicas vende 15% do Hospital Vila da Serra à Unimed BH para gerar sinergias. Evergrande vai levantar mais de $1,5 bilhão com venda de fatia em banco para a estatal chinesa. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, eu começo o programa trazendo aqui a minha companheira de bancada de todas as tardes, Hanna Beltrão. Boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje no BMC Stock a gente tem entrevista com o Vitório Galindo, head de análise da Quantser, além, né, claro, dos gráficos do Alex André, que hoje vai falar de Covid-19 e também sobre o mercado asiático, né, Dani? É isso aí, Hanna, e a gente começa com os números do mercado financeiro. Nesse momento, apareceu um negócio bem na minha tela aqui, bem na hora que eu tô colocando, ó, não tá funcionando o touch aqui, mas não tem problema, viu? Vamos atualizar aqui, que aqui deu problema, não tem problema, vamos lá. O Ibovespa nesse momento subindo 1,31% aos 111.568 pontos. Entre os papéis em alta nesse momento, a gente tem agora Melius com mais 7,48%, agora caiu, 7,14%. Braskem 5,99%, JBS com 5,26%, Usiminas com 5,07%, PetroRio 4,83%, Americanas S.A. 4,72%, Marfrig subindo aí 4,03%. Nas baixas aqui tem TOTUS com menos 1,83%, VEG com menos 1,75%, Interbanco com menos 1,14%, Pão de Açúcar com 1,05%, Localiza está caindo agora 0,95%, BID Interbanco está caindo 0,69% e o Carrefour também está caindo nesse momento 0,74%. O dólar cai agora 0,48%, agora cotado a R$ 5,40, mas os números não param por aqui, né, Hanna? Pois é, Dani, vamos ver como é que está a situação do mercado lá fora, começando, né, pelas bolsas na Europa. Opa, o ponto quase caindo aqui. Vamos lá então, as bolsas na Europa nesse momento, DAX na Alemanha subindo 0,73%, FTSE no Reino Unido subindo 1,15% e CAC na França com alta de 0,84%. Já no cenário americano, o Dow Jones também segue em alta de 0,45%, S&P 500 também subindo 0,41% e Nasdaq com ligeira alta de 0,10%. Deixa eu dar uma olhada aqui, o Dani falou do dólar, mas vamos atualizar aqui o dólar mais uma vez. O dólar com queda de 0,49%, sendo comercializado a R$ 5,40. Já o barril do petróleo Brent está com uma ligeira queda aí de 0,03%, sendo vendido a $78 o barril. Já o petróleo WTI está subindo 0,03%, sendo comercializado a $75. E a gente segue de olho no mercado lá fora. A Evergrande, que enfrenta uma forte crise financeira, vai vender uma fatia de cerca de 20% da instituição financeira Shenzhen Bank para tentar amortecer a dívida. Mesmo assim, com a crise no mercado imobiliário e cortes de energia, o Banco Central do país promete manter a política monetária normal. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovana Locatelli. Giovana, primeiramente, boa tarde para você. Giovana, não houve um desespero, né, por parte dos chineses. Explica para a gente. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham no BMC Stock. Essa negociação deve dar
um fôlego aí para esse cenário. Está previsto que a Evergrande receba pelo esse acordo 1,550 bilhão de dólares. Estes recursos serão usados única e exclusivamente para o pagamento dos passivos da incorporadora com o Shenzhen Bank. Isso foi uma exigência do banco, né, para fechar o negócio. Atualmente, a Evergrande possui 34,5% das ações do banco e essa negociação vai baixar para 15% das ações. A compradora é uma estatal do setor de investimentos industriais, gestão de capital e ativos, controlada pelo governo da cidade de Shenyang, a maior província de Laoyang, no nordeste da China. Bom, o montante dos passivos não foi informado, né? E o pagamento vai ser feito depois do cumprimento das regras de negociação. Uma delas, inclusive, é a aprovação da transação pelo Conselho do Shenzhen Bank e também dos órgãos reguladores da China. O Shenzhen Bank foi criado. Os detalhes na reportagem. Em fato relevante divulgado na noite desta terça-feira, a Oncológica informou que o acordo de investimento reafirma sua posição estratégica como o principal provedor no Brasil especializado em tratamento oncológico. A parceria também permitirá a expansão das duas companhias, ofertando mais serviços de tratamento aos clientes da Unimed. A Unimed BH é líder em saúde suplementar no estado mineiro e conta com uma carteira de mais de 1.300.000 clientes e mais de 5.500 médicos cooperados em toda a Grande Belo Horizonte. Já o Hospital Vila da Serra está localizado em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, e a unidade possui 219 leitos de internação. Concluída a transação, o hospital passará a operar como a principal unidade de alta complexidade da Oncoclínicas na cidade. A conclusão da operação está sujeita a determinadas condições usuais, como a aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Caminhoneiros estão cogitando uma greve para fazer governo Bolsonaro baratear o diesel. A informação veio do portal UOL. E segundo a reportagem, a sequência de aumentos no preço do diesel fez a categoria dos caminhoneiros cogitar entrar em greve. O novo reajuste foi anunciado ontem e o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, disse que o assunto vai ser tratado na próxima reunião das lideranças da categoria, que vai ser realizada no dia 16 de outubro, lá no Rio de Janeiro. Segundo ele, a intenção é sentar e dialogar para todos saírem com ótimas condições de trabalho, sem ter que paralisar o país, Daniel. É isso aí. Antes de chamar a Sami, eu só quero dar um destaque aqui no nosso portal bmcnews.com.br, que é um dos destaques aqui, que o Brasil quer aumentar a oferta de carne ao Reino Unido e negocia uma cota maior, é a manchete do portal. Os produtores brasileiros de carne querem aumentar a oferta de frango para o Reino Unido e o governo do presidente Jair Bolsonaro está negociando um aumento nas cotas para exportação do produto ao país, segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, Ricardo Santin, em entrevista coletiva agora pela manhã. A BPA, que representa grandes frigoríficos como a BRF e a JBS, disse que o Brasil também está tentando começar a exportar carne suína para o Canadá, acrescentando que um acordo já está sendo feito para acessar esse mercado, que é iminente. Os destaques, os detalhes dessa reportagem você encontra no nosso portal bmcnews.com.br. E a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com a Renova Energia, aprovou um recurso da companhia relacionado aos parques eólicos Alto Sertão 3, fase A, na Bahia. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a Sami Facuri. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Daniel. Então, com a decisão, a empresa em recuperação judicial disse que dá mais um passo importante para a consolidação do seu plano de reestruturação, confirmando a viabilidade dos parques.
dos parques. Segundo a Renova, a decisão da ANEEL também afasta a aplicação de regras sobre o contrato de energia de reserva das unidades geradoras, assim como a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEEL. E mais, além da companhia chegar mais perto da sua reestruturação, ela também contribui com o sistema energético brasileiro, que neste momento está um pouco delicado no país, né, Dani? É isso aí, obrigado pelas informações, Sami. Bom, eu tô aguardando o pessoal me avisar aqui se a gente vai com o entrevistado, se a gente vai com a Giovana. Eu fico no aguardo, mas enquanto isso, só para dar um oi aqui pro pessoal que tá no chat nesse momento, só dar o nosso boa tarde para quem tá aqui, o Claudinho Trader, que tá mandando aqui, ó, fantástico o que vocês fazem, esse canal é fundamental para todos os operadores. Família Money Club, 100% conectada por aqui. Um abraço para vocês. Obrigado por ficar aqui com a gente. A Francilene também mandando boa tarde aqui. Evandro, Asset Liberty. Rafael Correia, que também está sempre por aqui. O Hamilton Lima Souza. Sandro Figueiredo também está por aqui. O Alan, o Lambert Souza, Rick, Marcos, Isaías Melo, Wagner Gomes. Também tem o Sandro Figueiredo, que o Sandro foi embora, mandou um tchau pra gente. Aliás, cadê a Hanna? Hanna, você está por aqui, Hanna? Pois é, estou por aqui, né? Muita gente participando aqui. Tava falando aqui, nem lembrei de você. Tá vendo só, gente? Fui esquecida aqui. Tudo bem, a gente vai relevando. Ô, Dani, vamos falar um pouquinho também do nosso querido portal da BMC News também, né? Tem a TV. Mas a gente sempre tem muita informação. Na verdade, antes da gente falar do nosso portal, vamos já direto com a Giovana, que já está esperando a gente direto dos Estados Unidos. Olha só a Giovana nesse cenário maravilhoso. Inclusive, Giovana, cenário, né, de dar inveja aqui, né? São Paulo tá tempo feio. Hoje deu uma invejinha, hein? Onde é que você está? Eu estou em East Boston, aqui é muito bonito. Lá ao meu fundo tem Downtown Boston, que é o coração financeiro aqui de Boston, é muito bonito, sempre trazendo um background bacana aí para nossa programação, né? Bom, eu não sei aonde eu parei antes, mas eu vou fazer um resumão aqui da história da Evergrande e também o posicionamento do governo da China em relação à política monetária. A Evergrande está fechando um negócio, então, que deve receber aí $1,550 bilhão com uma negociação com o Shenzhen Bank. E esses recursos serão usados única e exclusivamente, como eu havia comentado, para pagamento dos passivos da incorporadora com o banco, segundo um comunicado da empresa. Atualmente, a Evergrande tem 34,5% de ações, né, do banco, e essa fatia vai recuar a 15% se a negociação for concluída. A compradora, ela é uma estatal do setor de investimentos industriais, gestão de capital e ativos, controlada pelo governo da cidade de Shenyang, a maior província de Liaoning, no nordeste da China. O montante desses passivos não foi informado pela empresa e o pagamento só vai ser feito... Travou de novo. Travou de novo a Giovana, bem na hora que ela estava falando. Ai, que pena. Tudo bem, acontece. Acho que o problema é o local onde ela está. Tá muito feio. É tão feio o local que a internet, né, gente? O vento está levando a internet da Giovana. A gente entende, Giovana. A gente entende, não tem problema. Mas então, deixa eu terminar então o meu boa tarde, depois você fala do portal, que você estava falando do portal. Enfrenta aí. Dando ainda o nosso boa tarde para o Ezequiel Santos, o Cristiano de Godoy Santana, dando boa tarde também, Maria Helena de Oliveira, Sandro Figueiredo, pessoal me avisando aqui que a Giovana voltou. Será que a Giovana voltou mesmo? Gente? Ou ela vai cair? Eu tô achando que é o tempo aí, Giovana. Esse tempo fechado, feio, esse céu feio, esse lugar horroroso que você tá. É esse o problema. Tá explicado. O sol tá lindo, o dia tá lindo, mas tá frio pra dedéu aqui, né? O outono já tá se aproximando e as temperaturas caem bastante. Bom, falando da Evergrande já falei, agora vamos falar da política monetária da China, antes que esse sinal caia novamente aí. Vou falar da política monetária da China, que o governo vai manter uma política monetária normal,
diferentemente dos países, né, do Ocidente, que lançam mão aí da manobra de comprar ativos. Só que essa decisão, ela mais tarde, ela tem um preço, né? Enfim, como a gente está acompanhando muito de perto com o Fed aqui nos Estados Unidos. Bom, o presidente do Banco do Povo da China, que é o banco central do país, Yin Yang, fez um artigo aí que ele até fez uma previsão do crescimento potencial da China, que deve ficar entre 5% e 6%, o que, segundo ele, vai garantir condições para o Banco Central de manter a política monetária estável, normal, sem grandes mudanças, sem precisar fazer a compra dos ativos. Dentro dos comentários, o presidente do Banco Central disse ainda que a China enfrenta grandes obstáculos, né? O caso da Evergrande, a Covid-19 e também o fornecimento, a crise energética. Esses são os fatores que estão levando analistas a cortar projeções de crescimento da China e prever que Pequim deve relaxar um pouco as políticas para sustentar esta economia. O que mais que eu tenho aqui? Que o presidente do Banco Central, Yin Yang, também recomendou cautela aos bancos centrais do Ocidente na hora de lançar mão da manobra de comprar ativos. Ele disse que tem que ser cautelosos, comprar ativos sem muitas margens, né, de liberdade de compra e por um tempo mais limitado. Daniel, Hanna? Legal. Giovana, e o Reino Unido, né, que enfrenta aí uma crise, né, de combustíveis que deixou postos nas grandes cidades aí desabastecidos e incitou até o governo a deixar os militares de prontidão para transportar o produto caso o problema se agrave. Eu queria saber como é que está a situação por lá, Gil. A crise, ela não é nem por produção, é por distribuição mesmo de combustível, né? A escassez de combustível no Reino Unido está acontecendo porque faltam motoristas especializados em pilotar caminhões pesados de transporte de combustível. Esses motoristas de caminhão, eles precisam de muitas certificações. A exemplo que acontece aqui nos Estados Unidos, no Canadá, também é assim no Reino Unido, que o motorista, para se formar motorista de caminhão, principalmente de caminhão de combustível, ele precisa passar por muitos testes, cursos rígidos e longos, enfim, porque é considerada uma profissão de alto risco pessoal e alto risco para terceiros. Então, há pelo menos os profissionais da área, há pedidos de profissionais para terem prioridade no abastecimento, como médicos, a área de educação e a área de distribuição de suprimentos. Os consumidores aí estão fazendo filas enormes nos postos de combustíveis e fazendo, inclusive, vigília, passando a noite esperando chegar combustível para abastecer. A Associação de Varejistas de Petróleo do país estima que 90% dos postos de combustíveis do Reino Unido estejam sem o combustível. Então, realmente, é uma crise bastante expressiva, né? A crise atinge britânicos aí por causa da falta de motorista dos caminhões pesados, e dados estimam que estejam faltando aí 100 mil profissionais dessa área. Realmente é um número expressivo, impactante, e a gente, claro, acompanha toda essa movimentação. Segundo o Departamento de Negócios e Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, vão chamar, por causa desse número limitado de motoristas, eles vão chamar pilotos de petroleiros militares para fazer aí essa atividade, para pilotar esses caminhões de transporte de combustível, para ver se ameniza um pouco essa crise de distribuição de combustível. Com vocês aí no estúdio. Perfeito, Giovana, obrigada pela sua informação aqui no nosso BMC Stock. Valeu. A gente se encontra então amanhã. Um ótimo dia para você. Ok, see you. Vamos lá então. Vamos com a Hanna agora. Opa, vamos lá então, né, Dani? Vamos seguir aqui com o nosso BMC Stock. Agora a gente recebe o nosso convidado, o Vitório Galindo, Head de Análise da Quantse, que vai conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver, pedir para a produção colocar ele lado a lado. Opa, ele já está aqui conectado. Vitório, seja muito bem-vindo aqui no BMC Stock. Obrigado, Hanna. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí um pouquinho na discussão. Imagina, o prazer é todo nosso, pode ficar à vontade aqui. Vamos começar então, né, falando de PetroRio,
Com alta de demanda por petróleo, empresas como a Prio vêm surfando a alta da commodity, né? Até agora, a empresa tem variação positiva mensal de mais de 13% na contramão do índice Bovespa. Como é que você avalia o momento da empresa e quais as perspectivas no médio prazo? Perfeito. O momento aí para PetroRio é muito bom. A gente está vendo o Brent se valorizar bastante nos últimos tempos, desde aquela queda muito brusca que teve no auge da pandemia, né, lá em março. Mas, enfim, acho que não só isso, a gente tá vendo aí um momento muito bom setorial, por conta do que a gente chama de uma corrida do ouro ali no setor. Isso por conta dos investimentos por parte da Petrobras. Antigamente, né, a Petrobras era a única operadora nesse setor no Brasil, e de lá para cá, esse setor foi passando por mudança na regulamentação, até que hoje tem várias produtoras independentes. E, enfim, dado esses desinvestimentos da Petrobras, aparecem vários ativos interessantes para a PetroRio e até mesmo para as outras concorrentes aí do setor poderem fazer aquisições desses ativos, né? Como a PetroRio gera dinheiro, gera valor aos seus acionistas. Ela vai lá, compra um campo em produção já, então ela, diferente da Petrobras, né, que todo mundo ali, a Petrobras descobriu um campo, descobriu o pré-sal, o foco dela não é esse, não é descobrir nada, é pegar um campo já em produção e fazer uma revitalização desse campo, reduzindo os custos, aumentando a produção, e isso gera valor para os seus acionistas. Enfim, quanto mais ativos a gente tiver para ela adquirir, melhor vai ser para ela e para todo o setor, né? Esse é um ponto muito bom, além do Brent, além da commodity, né? Outro ponto é o dólar, né? Como a gente tem visto, muito se esperava talvez o dólar cair, juros subir, dólar cair, a gente não tem visto o dólar cair, muito pelo contrário, né? Até subiu bem nos últimos tempos. Esse é outro ponto positivo. Mas, enfim, é uma companhia aí que vem entregando um baita track record do ponto de vista de aquisições desses ativos em produção, né, nos últimos anos. Desde 2014 até agora, ela adquiriu 4 campos, praticamente. Diria até 5, porque uma já tá vendendo, que é Manati, ela já vendeu. Enfim, por tudo isso, né, é um momento aí muito bom para ela. E olhando do ponto de vista de perspectivas para a PetroRio, né, que você comentou, a gente já vê ela com alguns drivers aí no curto, médio prazo. Olhando mais para o curto prazo, a gente vê ela podendo fazer o workover do poço 8 de Tubarão Martelo. O que é isso, né? Arrumar um poço que estava estragado ali. Fazer a perfuração do poço 10 de Tubarão Martelo também, que é um dos ativos dela, Tubarão Martelo. Isso aumentaria a produção dela em 1.500 a 2.000 barris por dia. Talvez perfurar mais um poço em polvo, que é um outro ativo dela, um outro campo dela. Isso acrescentaria mais 1.500 barris, mais ou menos. Ela tem a revitalização de frade pela frente, que é um outro ativo dela, que ela comprou lá atrás. Isso daí deve aumentar a produção em algo como 6.000 barris, mais ou menos, essa primeira fase da revitalização. A gente deve ter alguma decisão por parte da Petrobras sobre o leilão dos ativos, né, como eu comentei no começo, principalmente de Albacora. Acho que é um ativo que vem sendo bem comentado no mercado e todo mundo está de olho aí, e a PetroRio faz parte de um consórcio que está disputando esse ativo. Essa definição pode ser muito bom para a companhia. E além disso, a gente pode ter outras aquisições, como ela fez no passado, de ativos que não são da Petrobras aí. Exemplo de um campo chamado Peregrino, outro chamado Parque das Conchas, outro Catuá. Tudo isso podem ser campos que ela pode adquirir para criar valor para os seus acionistas. E aí, olhando um pouco mais para frente, para o médio prazo, a gente vê o início da produção do campo de Uarro, que foi o último campo que ela adquiriu em 2021. Esse campo deve produzir 40.000 barris por dia, quando ele estiver em pleno vapor, por assim dizer. Só para dar uma noção de comparação, né? Hoje a PetroRio produz algo como 33.000 barris. Enfim, isso mais do que dobra aí a capacidade de produção dela. E lá na frente a gente deve ver também a segunda fase dessa revitalização de frade que eu comentei ali, que deveria, a primeira fase ia aumentar uns 6.000 barris, a segunda fase mais uns 4.500 barris. E aí,
olhando muito mais para o médio e longo prazo, a gente pode ter várias opcionalidades no sentido desses outros M&As, né? Como de 2014 até agora ela veio fazendo praticamente um M&A por ano, olhando lá na frente, ela pode fazer isso, continuar fazendo isso, né? Pelo menos a questão de 1, 2, 3 ativos nos próximos 5 anos, algo assim. Legal. Ô, Vitório, eu só vou pedir licença para você, só um minutinho, que nesse momento o presidente do Fed, o Jerome Powell, está falando nesse momento em um evento virtual com o Banco Central Europeu. Você vê imagens aí ao vivo dele participando desse evento. Ele que é o chairman, né, do Banco Central norte-americano, e ele diz que a perspectiva é positiva no médio prazo, mas que há muitas incertezas. Ele está falando sobre as restrições na oferta que estão atrasando a recuperação econômica nos Estados Unidos. O Jerome Powell falou agora há pouco também sobre a inflação americana, que vai ficar bem acima da meta nos próximos meses, antes de começar a diminuir. Ele está falando aí de forma virtual, num evento virtual, na realidade, do Banco Central Europeu, e ele conversa nesse momento e está explicando diversas situações que ocorrem nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente traz novidades e informações do que ele está passando por lá, e a gente traz aqui ainda no estoque. Eu volto então com o Vitório. Tem pergunta aqui também, Vitório. O Leonardo, deixa eu ver se é o Leonardo que está falando. O Leonardo aqui, ele perguntou o seguinte: qual que é a perspectiva para o dólar no curto e médio prazo? Pergunta do Leonardo aqui, o Vitório. Bom, essa pergunta aí acho que é bem difícil. Acho que quem tentou prever ela nos últimos 12 a 18 meses... Eu particularmente não conheço ninguém que acertou, não. Todo mundo que achou que ia cair, agora subiu. Lá atrás achavam que ia subir, caiu. Enfim, esse lado macro, eu diria que não é muito a minha especialidade, não é muito o meu foco. Eu tento não mexer muito com isso, eu tento focar mais no micro, na análise das empresas mesmo. Então eu tento olhar o que aconteceria com a PetroRio se o dólar subisse ou caísse, né? Mas não tento fazer esse tipo de previsão, não. Não, tranquilo. A gente só repassa as perguntas quando vem aqui no chat, mas vamos voltar então para a PRIO então. Investir em PRIO pode ser uma boa alternativa para aquele investidor que quer ter exposição ao petróleo, mas prefere não se expor à estatal Petrobras? Com certeza. Eu, analisando o setor, sempre preferi PetroRio do que Petrobras. Independente até muito do petróleo, assim, né? Olhando mais na parte micro. Petrobras tem o problema de ser estatal, né? A gente viu ali, vamos dizer, em 2019, 2020, todo mundo tinha medo de uma interferência do Estado. Esse ano a gente está vendo na prática, não diria nem tentativas, né? A gente teve um presidente da Petrobras que praticamente foi tirado do cargo, então houve algum nível de interferência, né? Enfim, isso daí atrapalha bastante o investimento, né? Porque deixa de sair daquilo que a gente controla, daquilo que é micro, daquilo que depende do negócio da empresa, e parte para problemas que a gente não controla. Então, só por esse fato, né, de uma ser estatal e a outra não, eu já acho que é um bom motivo para fazer essa troca, ou para se investir em PetroRio ao invés de Petrobras. E, além disso, um ponto que mais me chama atenção na comparação entre as duas é que a PetroRio hoje é uma small caps, né? Ela é uma empresa pequena, então ela é uma empresa independente pequena. Ela tem seus 3, 4 ativos ali, enquanto a Petrobras é um gigante do setor. Se a PetroRio vai lá e faz uma aquisição de um campo, está o exemplo de Wahoo, né? Pode multiplicar o valor de mercado dela por 1, 2, 3 vezes, talvez um campo até maior, como o Albacora, que eu comentei do leilão da Petrobras. Isso pode gerar uma criação de valor lá dentro, pode multiplicar o valor da empresa por várias vezes. Enquanto que a Petrobras não, a Petrobras já é grande, né? Já é um gigante, ela teria que descobrir algo, não sei, do tamanho de um pré-sal, para a gente ter um impacto tão relevante assim na ação, ou uma criação de valor muito grande. Então, essa avenida de crescimento que a PetroRio tem, a Petrobras não tem, na minha visão. Acho que esses são os dois principais motivos aí que eu prefiro
PetroRio do que Petrobras. E acho que o investidor também deveria analisar isso. E vamos mudar um pouquinho de setor, né? Todo o setor de varejo vem sofrendo com fortes quedas na bolsa, né? A gente vem acompanhando. E a Guararapes, maior empresa de moda do Brasil, dona da Riachuelo, reverteu o resultado no segundo trimestre e saiu do prejuízo para o lucro. Como é que você avalia as margens da empresa e qual é a expectativa também de desempenho para os próximos anos? Bom, como você comentou, né, Hanna, a Guararapes ela vem passando por uma reversão de resultados ruins desde o início da pandemia, lá no segundo trimestre de 2020. Esses resultados vieram melhorando aí trimestre a trimestre, mês a mês, até que chegou nesse ponto de reverter um prejuízo para lucro. Na verdade, né, olhando bem o resultado, apesar de ter revertido, ainda não foi um resultado de forma absoluta boa, assim. Não é o resultado que a gente esperaria num cenário normalizado. Isso porque em abril a gente teve um ambiente muito problemático de muitas lojas fechadas, muitas restrições de horários por conta da pandemia, então ainda foi um trimestre bem impactado, né? Acho que a gente começa a ver o setor e a própria companhia daqui para frente, né, do terceiro trimestre para frente, de uma forma mais limpa, por assim dizer, né, sem esses impactos da pandemia. Dito isso, né, o ponto das margens que você comentou, a pandemia afetou ela de 3 formas nas margens, assim. Uma foi do ponto de vista de vendas mesmo, né, você reduz as vendas, você diminui a alavancagem operacional e as margens caem. E além disso, ela tem 2 ativos, por dizer assim, lá dentro, que também acabam impactando as margens por conta da pandemia, que é a fábrica dela, que teve que ficar parada durante a pandemia. Então, assim, você tem o custo da fábrica, mas essa fábrica não está te gerando retorno, né? E ela tem uma financeira lá dentro, que é a Midway Financeira. A gente viu os bancos, né, citando como exemplo, mas todas as financeiras e bancos tiveram que fazer inúmeras provisões em valores altíssimos, diminuir carteira de crédito, melhorar a qualidade dos clientes, e tudo isso acabou impactando na margem dela de uma vez, né? Então, foram 3 impactos. Então, dito isso, o que eu espero, ou o que eu acho, para os próximos anos é que, ou nos próximos trimestres já, né, gradualmente a gente vai vendo essas margens melhorando. Do ponto de vista de fábrica, a fábrica já voltou a operar. Do ponto de vista da financeira, a financeira já fez todas as provisões que ela precisava fazer. O que falta agora é a gente ver essa retomada das vendas mesmo, que a gente está vendo crescer, acho que mês a mês, trimestre a trimestre, e isso vai gerando uma alavancagem operacional, né? A gente teve a desalavancagem lá atrás, agora a gente vai ter um ganho de alavancagem operacional ao longo dos trimestres e dos anos, né? Enfim, dito isso, se a companhia voltar a entregar o resultado que ela entregou ali em 2019, eu já enxergo hoje como um bom resultado, um resultado atrativo para o preço que ela vem negociando atualmente, vai ficar com múltiplos bem baixos. E se a gente continuar vendo esse crescimento com retomada da economia nos próximos trimestres e anos consecutivamente, como a companhia fez aí nos últimos 70 anos, né, uma companhia de 70 anos, acho que tem tudo para entregar cada vez mais melhores resultados, melhores margens. Legal. Ainda falando então sobre a Guararapes, qual que seria o diferencial da Guararapes, né, em relação às outras empresas de vestuário? Qual a perspectiva para os resultados do terceiro tri, para as vendas do último trimestre? Vai ter rally ali de final de ano? Esse ponto do diferencial, né? Hoje, nesse momento, eu diria que o principal diferencial dela é a fabricação própria. A gente está vendo o preço das mercadorias no mundo inteiro subir, principalmente importações, né? Dado o dólar, dado a alta do commodity, dado toda essa falta de produto no mundo inteiro. E isso, como ela produz internamente, isso faz com que ela tenha um pouco mais de margem, um pouco mais de preço para segurar ali e seja mais competitiva que as demais. Historicamente, ela sempre rodou em 30-30-30, que a gente fala, 30% fabricação própria, 30% compra de produtos nacionais de terceiros e 30% de importação. Hoje a gente está vendo essa fabricação própria passando aí dos 40% mais ou menos, né? Não é um número cravado, mas por conta dessa vantagem competitiva mesmo, faz mais sentido produzir na fábrica dela do que importar ou do que comprar de terceiros, isso melhora a rentabilidade.
Além disso, né, uma grande vantagem também é a financeira. Eu comentei, a fábrica e a financeira foram dois ativos que atrapalharam na margem na pandemia, mas são dois ativos que sempre geraram ganho de margem e um resultado bom e consistente para ela, dado que a financeira em 2019, por exemplo, ela contribuiu com metade do resultado da Guararapes como um todo. Tá? Foi 50% do mercado, né, grossos números, mais ou menos 50% mercadoria, 50% vindo da financeira. Ela tem um shopping lá dentro ainda, mas o resultado acaba sendo não tão como posso dizer, tão relevante ali para a operação consolidada, tá? Acho que esses são os principais diferenciais hoje. E além disso, o histórico, né? A gente tem uma varejista aí de 70 anos, mais de 70 anos no mercado brasileiro. Poucas empresas conseguem durar tanto tempo assim, né? A gente viu historicamente muitas empresas quebrando nesse setor no meio do caminho, passando por dificuldades muito grandes. Essa é uma empresa que nesses 70 anos só cresceu e só melhorou os resultados e suas entregas. E por fim, acho que eu diria o diferencial dela hoje é o preço, né? Talvez a gente até tenha alguma empresa que seja melhor do ponto de vista de qualitativo, mas o preço eu diria que não é tão atrativo. Eu vejo ela com um preço mais atrativo. E com algumas melhoras ainda por fazer lá dentro, né? Aquele ativo que já é perfeito, não tem muito o que criar de valor, não tem muito o que melhorar. Ela tem algumas mudanças que estão acontecendo ali dentro do ponto de vista de governança, de venda de ativos. Isso tudo pode destravar valor para quem quiser investir na empresa. Aí passando para a parte a pergunta que você comentou dos resultados do terceiro TRI, do último trimestre, em maio e junho, né, olhando até do segundo TRI ali, a gente já viu que esses meses foram bem melhores para a companhia do que abril. Teve os impactos das lojas ainda muito forte. E isso tem continuado. Isso continuou por julho, agosto, setembro. Cada vez mais a gente vê notícias, né, dos shoppings mais movimentados, lojas com maiores movimentos, menores restrições no tempo, abertura de lojas, enfim. Dito isso, a expectativa é que o resultado do terceiro e do último trimestre sejam fortes assim, né, tenham um crescimento nas vendas. Nada muito extraordinário ainda, porque a gente ainda está num cenário de pandemia, de inflação, de aumento dos juros, incertezas aí para todo lado, né? Um exemplo disso é o próprio Nordeste, né? O Nordeste do ponto de vista macro, ele é muito mais complicado do que o restante do país, e a companhia tem uma grande exposição lá. Mas, enfim, a gente espera que os resultados nas vendas sejam melhores, os resultados sejam crescentes, principalmente, né, no ponto do ganho de margens que eu comentei na pergunta anterior, né? Elas estavam comprimidas e a gente espera que isso vá voltando, vá melhorando e a gente tenha um resultado no terceiro TRI e no quarto trimestre muito mais forte do que foi no primeiro e no segundo. E do ponto de vista até de sazonalidade, no terceiro trimestre foi um inverno mais frio, né? A gente viu temperaturas muito baixas no país e isso ajuda a vender mais produtos de ticket médio mais alto, tá? Então, o terceiro TRI, sazonalmente, já a gente espera que vai ser mais forte. E aí, olhando para o final do ano, que você comentou se vai ter um rally ou não, acho que eu vou tentar me esquivar aí, igual a pergunta do dólar, no sentido de não tentar prever nenhum rally, né? Eu acho que vai ser melhor, não sei se vai ser ao ponto de ser um rally. Acho que a gente ficou esperando esse rally no quarto trimestre do ano passado, ou durante todo esse ano, e a gente não viu, né? O cenário foi mais desafiador, a pandemia foi mais desafiador. Então eu prefiro não me arriscar nessa previsão, não. Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, né, vamos falar de WIS Soluções, né, a empresa que nasceu como uma corretora de seguros da Caixa, mas esse casamento de 47 anos terminou esse ano. Quais os impactos da saída da Caixa do bloco de controle da empresa, na sua visão? Como você comentou, Ana, a WIS passou por um período bem turbulento aí nos últimos anos. Lá em 2017 ainda, a Caixa comunicou que ela não queria renovar o contrato com a WIS. A ação de lá para cá, né, sofreu bastante, ficou ali num limbo, por assim dizer, né, todo mundo esperando alguma decisão sobre essa questão. E no começo de 2021 a gente até chegou a ter uma decisão assim definitiva. De fato, a WIS perdeu o leilão ali dos balcões da Caixa, que ela estava competindo, e a WIS acabou não levando nenhum, que gerou até uma grande queda das ações naquele período. Não me lembro o mês exato, mas as ações acho que chegaram de 10 para 5 reais, alguma coisa assim. Enfim,
Depois disso, recentemente a gente viu essa notificação da Caixa de querer sair do bloco de controle da Wiz. Ela contratou um banco para tentar vender a participação dela na Wiz. A gente acha que esse movimento é bom para a empresa, é positivo, já que ela não está mais dentro da Caixa, né? Então, assim, não tem muita relação Wiz e Caixa hoje em dia. E, além disso, isso propicia a entrada de um possível acionista privado, né, que tem o interesse no alinhamento de interesses, assim, de fazer a empresa crescer de fato fora da Caixa. E isso é bom para quem está lá dentro, né? Olhando do ponto de vista da diretoria, a diretoria estava presa à Caixa, preso ao contrato da Caixa, e daqui para frente, vamos dizer assim, está permitido que a companhia formule novos planos, entre em novos negócios, tenha outras avenidas de crescimento fora da Caixa. Isso é bom para a gente reter esses talentos, né? Manter esses diretores lá dentro. Acho que esse é o principal ponto. Agora, explica para a gente como que funciona esse modelo de negócios da Wiz e quais as perspectivas para a empresa. Perfeito. Até acho que eu esqueci de comentar sobre as perspectivas, né? Hoje, dado esse cenário de saída da Caixa, né, a gente vê que ela tem diversas avenidas de crescimento fora da Caixa, né? Principalmente nas novas unidades de negócio dela, já entrando nessa parte do modelo de negócio, né? Ali em 2019, 2017, ela já fez 2 aquisições. Em 2017 foi a aquisição da Finanseg, hoje é o parceiro, então é um dos modelos de negócio dela. Ela fez uma aquisição, essa aquisição virou uma unidade de negócio ali dentro, que é o foco em consórcios. Em 2019, ela fez a aquisição de 40% da Interseguros, uma operação que vem muito bem também. A gente acredita que tem um bom valor essa aquisição. Enfim, dito isso, a gente acha que todas essas unidades de negócio devem ter um resultado muito forte nos próximos anos. E entrando especificamente daí no modelo de negócio, né? Hoje ela é uma das maiores distribuidoras e comercializadoras de produtos financeiros do país. O foco dela está no bancassurance hoje, que é a venda de seguros, produtos de seguridade, junto com crédito bancário, e venda de outros produtos, como o consórcio, que eu comentei da Finanseg, crédito hoje, ela tem entrado nisso também, e outras atividades que a gente fala que não necessariamente é uma venda de produto, mas que ali dentro daquele balcão, ela atua em todo o universo de seguros e produtos financeiros, tá? Aí, falando exclusivamente da Caixa, né, antigamente ela era a única que atuava dentro desse modelo de bancassurance lá dentro. Mas ela foi expandindo esse horizonte para outras unidades e, por exemplo, hoje ela tem 40% do balcão com exclusividade do Banco BRB, que é o Banco de Brasília. Então, ela faz todas essas atividades dentro do balcão da BRB, do balcão de seguros de bancassurance lá do banco. Além disso, ela é dona da Wiz Parceiros, uma outra unidade de negócio daí, que é focado na venda indireta de produtos de consórcio, como eu comentei lá, que veio desde a Finanseg. Enfim, ela está em vários ramos de atuação pequeno, mas o foco dela principal, assim, qual que é o modelo principal de negócio dela, é entrar nesses balcões e criar valor lá dentro, né? Então, não só necessariamente vendendo, mas ela é responsável por toda a estratégia do balcão, toda a parte de marketing, toda a parte de vendas, contratar pessoas, montar estratégia, como vai ser o produto, que produto vai ser oferecido, como que a gente engaja aquele time, como que a gente deixa o time motivado para vender cada vez mais, né, e fazer esse balcão crescer. Enfim, tudo que der para fazer para alavancar e maximizar toda a unidade de negócios ali é o foco dela, daquele balcão ou de qualquer parceria ou negócio que ela tiver dentro, tá? Hoje é um modelo muito asset light, né? É um negócio que depende aí de pessoas, vendas, enfim, não precisa de capital muito intensivo, por exemplo, diferente de uma Guararapes e uma de PetroRio, que a gente comentou antes. Enfim, e tem um retorno muito elevado, né? A prestação de serviço e a vendas tem retornos acima da média, por assim dizer. Perfeito. Então, queria já agradecer a sua participação aqui, Vitório. Espero que você volte mais vezes para a gente bater um papo aqui sobre o mercado aqui no BMC Stock, tá bom? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, espero poder voltar aqui, contribuir com outras empresas, enfim,
o que puder ajudar o nosso investidor. Perfeito, sinta-se já obrigado. convidado. Então a gente segue aqui com o nosso... Opa, vamos lá, obrigada. Vamos lá, continuando aqui, 1h30 da tarde. Vamos continuar aqui trazendo informação. Deixa eu trazer o nosso mapa de calor aqui da Profit Pro, da Nelogica, para a gente ver como é que está o mercado nesta quarta-feira, né, ô Dani? Meio da semana já. O que o investidor pode esperar, né, desse mercado hoje? O Ibovespa está subindo 1,26%. Vou pedir até para o pessoal da produção compartilhar a tela, né, para o pessoal que está nos acompanhando conseguir também analisar junto com a gente. A gente tem o gráfico aqui do Ibovespa, como eu falei agora há pouco, subindo 1,26%, está aos 111.515 pontos, o índice que abriu aos 110.124 pontos, chegou a alcançar os 112.028 pontos, caiu um pouquinho agora, opera nos 111.561 pontos. Já no mapa de calor, a gente consegue ver aqui, está diferente de ontem, né? Ontem estava só uma faixinha verde, hoje a gente consegue ver o cenário todo verde, só uma faixinha vermelha. Olha, no positivo a gente vê aqui que o setor de siderurgia está subindo, algumas empresas do setor de varejo também, setor de educação. Quem está subindo bastante hoje é Usiminas, subindo 5,75%. Quem mais do setor está subindo aqui? CSN também subindo 1,34%. Petri 4 subindo 1,48%. Gerdau subindo 1,5%. Já do setor de varejo, Lame 4 subindo, né, lojas americanas subindo 3,94%. Magazine Luiza também seguindo a alta do bloco com ganhos de 0,56%. Deixa eu separar aqui por setores para a gente conseguir dar uma olhada, né, para a gente ter um pouquinho de... Olha só, Lojas Renner subindo também 2,77%, Grupo Soma com alta acima de 1%, e a gente vê aqui que o cenário hoje está bem mais favorável. Suzano Papel subindo 1,8%, Vale subindo também 2,6%. Os setores, os bancos também estão com alta nessa quarta-feira, Cielo subindo 3,49%, Itaú subindo 1,37%, Itaúsa subindo 1,36%, Banco Bradesco com alta de 2,15%. Outro setor também que está em alta é o setor de energia elétrica, Equatorial subindo 2,32%, Semig com ligeira alta de 0,49%. A gente, é claro, vai monitorando aqui, deixa eu voltar aqui para a variação. Entre as quedas, a gente vê aqui, Localiza caindo 1,51%, Eco-Rodovias também recuando 0,96%. E a gente, é claro, vai monitorando, trazendo o melhor da informação para o nosso querido investidor, né? Nossos telespectadores, telespectadoras também que nos acompanham, né? Homens e mulheres que nos acompanham aqui diariamente. A gente vai trazendo as informações aqui em tempo real. Então, fica ligado aqui no nosso BMC News e agora no nosso BMC Stock. Vamos seguir então com a informação falando da Latam, que obteve financiamento garantido de até 750 milhões de dólares para a linha de crédito da parcela do financiamento em relação às taxas e condições mais competitivas do que as obtidas para as parcelas A e C. A gente volta com a Sami Facuri, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto, né, Sami? Vai daí. É isso mesmo, Hanna. A nova linha, segundo a empresa, vai permitir melhorar o custo de financiamento dentro do capítulo 11 da Lei de Falências Americanas, equivalente à recuperação judicial brasileira. A parcela B, inicialmente, era reservada para governos nas regiões em que a empresa opera, mas acabou não tendo sucesso. No Brasil, uma das opções era o BNDES, mas o custo do dinheiro acabou sendo considerado alto e as áreas não aderiram ao financiamento.
Segundo a Latam, depois de receber ofertas do dia 24 de setembro, os diretores independentes do Conselho de Administração da empresa aprovaram a proposta apresentada por um grupo de financiadores. Este grupo entrou em processo de recuperação judicial em maio do ano passado e engloba as filiais do Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Peru e o Brasil, Hanna. Obrigada, Sami. Obrigado, Sami. Bom, a gente agora vai acompanhar os gráficos do Alex André. Hoje ele fala de Covid-19 e também do mercado asiático. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão. Agora no BMC Stock, vou trazer os 10 principais gráficos de hoje, sempre para todos vocês investidores, para tomar a melhor decisão de investimento, sempre trazendo uma leitura top-down, uma leitura macroeconômica, baseando também em gráficos, falando tanto de Estados Unidos, de China e também, claro, atualizando também em relação de Covid, alguns gráficos também de uma forma mais curiosa, né? Os gráficos que a gente costuma trazer aqui para realmente trazer dados realmente que trazem aí, despertar aí o olhar do investidor, como esse gráfico aqui, né? A gente tem aqui o gráfico em relação ao crescimento de unicórnios, né, desde os últimos anos. O que é um unicórnio? Um unicórnio é uma empresa que ela torna-se uma capitalização de mercado, né, um market cap acima de $1 bilhão, né? Não só nos Estados Unidos, mas ao longo do mundo. Então, esse número dessas companhias cresceram de uma forma muito vertiginosa. À medida que em 2017 tínhamos ali em torno de 269 unicórnios, ou seja, mais de 269 empresas com mais de $1 bilhão de capitalização de mercado, e à medida que agora temos 832 companhias até agora no ano de 2021. O que explica realmente essa grande quantidade de companhias, né, que cada vez mais vão se tornando gigantes, né, mais de $1 bilhão de capitalização? Uma das grandes explicações é realmente, né, como a gente consegue observar no mercado americano, né, essa grande injeção de liquidez nos mercados. Isso traz aí mais oportunidades para as companhias empreenderem, até mesmo em relação à taxa básica de juros, ou seja, em relação a mais, né, fluxo para equities, ou seja, mais em relação não só a ações em si, né, listadas, mas também private equity, enfim, como a gente consegue observar até mesmo as SPACs, né, as SPACs também têm até mesmo esse objetivo, ou seja, trazer as companhias de capital fechado para a bolsa, né, e ao mesmo tempo quando tem essa maior capitalização, né, a maior parte das vezes é via mercado de capitais, então também tem uma explicação muito grande em relação às SPACs nos Estados Unidos, também um movimento parecido ao longo do mundo, tá? Então, 832 unicórnios, né, são grandes companhias, aqui no Brasil a gente tem diversas, né, que a gente pode citar, entre elas como 99, enfim, alguns aplicativos aqui no Brasil, né, ou seja, até mesmo o Nubank foi um unicórnio, né, C6, enfim, diversos bancos, né, setor financeiro, fintechs também aqui no Brasil, são aí, não estamos valendo só $1 bilhão, estão valendo muitos, centenas, né, dezenas de bilhões de dólares, então são alguns cases, né, algumas empresas aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que tem a maior parte de unicórnios concentrados, tá? Esse gráfico é muito legal. Agora, nesse próximo gráfico, a gente vai falar aqui, né, de acordo com os bonds, né, ou seja, o yields, né, dos principais títulos, né, do governo americano, né, essa é a principal proxy que realmente aconteceu no mercado de ações no Brasil ontem, né, ou seja, não só aqui no Brasil, mas nos mercados emergentes como um todo, que também teve reflexo nos Estados Unidos, também na Europa, né. A gente conseguiu observar essa linha branca aqui, né, que é a taxa de tesouros, a taxa de 10 anos, né, que é americana, que é o pai, né, de todo bond, né, de todo título mundial, né, ou seja, o principal título global, né, o título de tesouro de 10 anos, que serve como proxy, ele chegou a subir para 1,55, ou seja, realmente trouxe uma alta muito vertiginosa de curto prazo, aumentando a aversão a risco, e isso trouxe, né, claramente um sell-off nas bolsas mundiais e refletiu aqui no Brasil. E agora, né, atualmente aí hoje, né, o título de tesouro de 10 anos está rondando aí próximos a 1,5%, ou seja, já arrefeceu. Isso traz aí o maior apetite a risco de curto prazo. Então, ficar muito atento ao título de tesouro de 10 anos, que reflete sim, né, o mercado de ações aqui no Brasil e também ao longo do mundo, tá? E tem essa linha roxa aqui, que é a linha do título de 30 anos, né, o título mais longo, e o título mais curto, né, que está batendo ali na casa de 1%, que é o título de 5 anos do Tesouro Americano. Lembrando também, né, que o título do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos reflete claramente na Nasdaq, as principais companhias de tecnologia, à medida que essas companhias são de capital intensivo, ou seja, elas precisam de capital, elas precisam de dinheiro emprestado para continuar suas atividades, e à medida que o juros sobe, né, a companhia vale menos à medida que ela precisa tomar, né, um empréstimo mais caro. Então esse é a principal proxy para a gente entender como que reflete no setor de tecnologia dos Estados Unidos e como realmente também os juros impactam no setor de varejo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Também tem relação com a inflação, né? Também saíram alguns dados hoje em relação ao GPM, que também vai ser muito bem recebido pelo mercado, né? Foi até abaixo, né, do esperado, e isso também reflete em relação à taxa básica de juros também aqui no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem uma leitura, né, os juros arrefecendo no curto prazo, né, o título do Tesouro de 10 anos chegando a 1,5%, tá?
Agora, nesse gráfico aqui é muito interessante, né, em relação às projeções, né, de earnings, ou seja, revisão de earnings para 2020 e 2021, de acordo com os países. E a gente tem aqui essa linha destacada aqui, né, ou seja, o que é esse índice aqui, MXAPJ, né? É o índice do Morgan Stanley, né, dos principais países asiáticos, o MSI, né, dos principais países asiáticos, excluindo o Japão. Tá? Então tem que ficar muito atento em relação a isso. E qual que é essa expectativa, né? Que tem uma expectativa de earnings, né, crescendo ali próximo a 5% em 2022 e esse ano 10%. E quais são os principais países que estão dentro desse índice? Então, de 38% desses países é a China, né? Então, a China tem ali um peso menor, né? Caso a China tivesse uma aceleração maior, esse índice poderia ter uma revisão de earnings maior, mas outros países, né, mais próximos ali na região da China, a gente consegue observar que tem uma aceleração, como por exemplo aqui uma Coreia do Sul, enfim, outros países que têm ali uma aceleração em relação à revisão de earnings, tá? Mas por hora a gente consegue observar Hong Kong, Filipinas, Malásia, Indonésia e a China, alguns países asiáticos também vêm apresentando aí uma contração, né, de revisão de earnings e consequentemente, né, tem um impacto muito relativo em relação à inflação, né? Ou seja, a inflação preocupa muito no curto prazo, faz a economia desacelerar e à medida que os analistas vêm esperando, né, earnings, ou seja, lucros menores do que o esperado. Por outro lado, né, a gente tem a Índia também que tem um peso relativamente grande, né, que faz puxar esse indicador aqui para cima, né? Então a Índia, como a própria Tailândia também, né, tem uma expectativa muito forte, né, de earnings acima de 10%. A própria Coreia, como eu comentei também, né, ou seja, a Coreia tem uma expectativa de mais de 20%, né, de earnings nesse ano. E um pouco mais de 20% também para o ano que vem. E o Japão, né, e Taiwan também. Taiwan é o que tem a maior expectativa de earnings para esse ano, né, nos países asiáticos, né? A gente está chegando ali a próximo a 40%, né, acima de 35% para esse ano e para o ano que vem, ali em torno de 25% de revisão de earnings. Ou seja, realmente não só a gente fala muito de China, né, ou seja, dos países asiáticos, mas também tem diversos outros países também, né, do mesmo bloco que vem despontando, né, também tem crescimento econômico muito acima, né, dos principais países aí que são a proxy, né, da região asiática. Tá? Então esse gráfico é muito interessante para a gente dizer, mesmo com peso de 38% nesse índice aqui, né, que colabora os países asiáticos excluindo o Japão, mesmo assim, com a ajuda, né, de Taiwan, Japão, Índia, faz realmente na média, né, na margem, esse indicador apresentar a revisão de earnings para cima. Tá? Então por isso que a gente consegue separar essas caixinhas para justamente entender que não é só China, mas também não é só países próximos ali. Tem que entender o que realmente compõe essa cesta, né, esse basket, e como que esse crescimento pode acontecer, de acordo com cada região. Agora, nesse gráfico é bem interessante, eu estava falando em relação ao título de tesouro de 10 anos nos Estados Unidos, e esse gráfico ele plota aqui, né, uma correlação muito grande, né, em relação às empresas de healthcare, né, as empresas farmacêuticas, as empresas de saúde nos Estados Unidos, em relação com o título de tesouro de 10 anos. À medida que a gente observa o título de tesouro de 10 anos crescendo, né, subindo, o que acontece com as ações de healthcare? Elas caem. Né? E também ao contrário, né? Quando o título de tesouro de 10 anos cai, a gente consegue observar que as ações de healthcare sobem. Né? Então, abre esse gap aqui agora, né, que a gente está conseguindo observar, inclusive o Goldman Sachs, né, que fez esse gráfico aqui. Então, a gente consegue entender claramente como que deve ser a direção do mercado, ou seja, se a taxa básica de juros, né, que a gente consegue observar que é o título de tesouro de 10 anos, não é a taxa básica de juros, é o título de tesouro de 10 anos, né, que é por lá, corrigindo aqui. Se ele tiver uma inclinação, né, ou seja, maior, a gente consegue observar claramente, né, cada vez mais que a taxa que o título de tesouro de 10 anos suba, né, as ações não vão performar muito bem, como a gente consegue observar no curto prazo, e muito pelo contrário. Então a pergunta claramente dos analistas do Goldman Sachs se realmente esse gap vai fechar, se essa curva vai fechar e se realmente as ações de healthcare vão performar muito mais, né, do que o esperado, à medida, né, que esse título de tesouro de 10 anos venha a se arrefecer, mas tem diversos outros pontos, né, que a gente coloca em consideração, o título de tesouro de 10 anos, como eu falei anteriormente, como em relação à inflação, expectativa de crescimento econômico e o pleno emprego, que é um dos mandatos do FED. Né? Então, também é diferente aqui do Brasil como Banco Central. Eles têm alguns mandatos que eles estão aí de olho e também, ao mesmo tempo, tem essa relação, né, do shutdown, ou seja, desse eventual shutdown que pode acontecer por lá em relação ao teto de gastos no governo americano, que está muito relacionado também aos juros por lá. Então, tem diversas explicações, né, tem diversas discussões no mercado, como que esse título de tesouro de 10 anos vai reagir e como que deve impactar não só o healthcare, que tem uma correlação muito grande com o título de tesouro de 10 anos, mas com o setor de tecnologia, como eu comentei anteriormente, tá? Então é muito legal a gente entender os padrões, né, ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, tá? Nesse gráfico aqui é interessante, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Covid, né? Acho que é interessante a gente falar um pouco em regiões áreas, né? Então a gente tem aqui
tanto o Reino Unido, né, o mundo como um todo, Estados Unidos, União Europeia e Emerging Markets, né, mercados emergentes. Essa linha aqui branca são mercados emergentes, ou seja, não teve nenhuma grande explosão realmente de casos comparados principalmente com o Reino Unido, né, que teve ali a maior explosão de casos, né, desde janeiro de 2021 e março de 2021. Também a União Europeia, que teve ali indicadores maiores desde setembro ali até janeiro, agora vem se arrefecendo muito mais do que principalmente Reino Unido e Estados Unidos. A gente consegue ver os Estados Unidos aqui nessa linha mais escura, né, tá logo abaixo ali, tá com o Reino Unido. Então, o que a gente consegue traduzir aqui? Reino Unido vem crescendo no curto prazo o número de casos, Estados Unidos na média vem caindo, né, e outros países também vêm com curva, né, vem caindo, né, ou seja, vem declinando a sua curva, ou seja, isso vem melhorando a situação do Covid por lá, que melhora também claramente a expectativa, né, das empresas, das companhias investirem, voltarem a cada vez mais, né, em suas atividades, e isso também traz uma relação, uma preocupação de novo, né, com a inflação, porque cada vez mais, né, precisam de mais commodities. Enfim, a gente consegue ver também essa crise referente à crise energética, né, global, que vem muito em relação ao crescimento econômico, com essa flexibilização da economia e volta, né, da economia real como um todo, tá? Então isso é uma outra discussão. Aqui nesse gráfico é interessante também, a gente sempre vem atualizando esse gráfico, né? Todas as semanas a gente vem atualizando aqui, falando na BMC News. Esse gráfico é muito interessante, que fala de praticamente diversos países ao longo do mundo, e o Brasil está logo entre eles, né? O Brasil está logo aqui. E o que esse gráfico traduz aqui? Em relação, qual que é a expectativa nesse final, chegando próximo a 80%, é um dado muito otimista, assim como Singapura também, assim como o Chile, né, que também superou em relação até mesmo população parcialmente vacinada, ou seja, com a primeira dose, assim como uma parte da China e também o Canadá. A gente tem a mesma implicação para Itália, Coreia do Sul, França e Reino Unido, que ficou aquém em relação à primeira dose, mas a segunda dose sim conseguiu atender muito bem. O que a gente tira de conclusão aqui? Que países que não atenderam na expectativa de vacinação, ou seja, vacinaram abaixo da média do esperado, né, de acordo com os analistas, foram o México, Taiwan, né, em relação Índia, Rússia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e África do Sul. Lembrando que alguns países também sofrem, né? Inclusive a África do Sul sofre, né, com uma crise interna, né, do seu país, então tem um fator adicional em relação a uma baixa taxa de vacinação por lá, assim como outros países também, como a gente consegue observar, tanto em relação a IDH, crescimento econômico, e também doses administradas, tá? Então tem diversos fatores que a gente pode ter aí como explicação de doses administradas e também estimativa, né, de vacinação ao longo do tempo, mas o Brasil, né, de novo, né, são um dos países que mais se vacinam ao longo do mundo todo, tá? Agora nesse gráfico aqui a gente vai falar em relação, de novo, né, em relação ao Covid, né, tanto não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo todo, e esse gráfico ele plota algumas cidades, né, algumas regiões, né, dos Estados Unidos. A gente tem aqui a região, né, tanto Nova York, né, e também a gente tem aqui Dakota, tanto o sul quanto o norte, e também o Alasca, né? O que interessante, o Alasca ele está com uma alta de casos, né? Ou seja, ao longo dos Estados Unidos, como um todo, na média dos Estados Unidos, né, está caindo, né? Ou seja, a relação de novas infecções do coronavírus. Mas o Alasca, a gente consegue observar que vem até superando, né, recordes em relação ao ano passado, que realmente teve picos de praticamente todas as regiões, né, dos Estados Unidos. E agora, por que o Alasca realmente está, né, despontando ali com novos casos? A explicação fica, né, de acordo com alguns analistas do mercado, é que regiões mais frias, inclusive, estão olhando mais para frente em relação, né, ao inverno americano, preocupa, né, que a taxa de infecção é maior, né, no inverno do que, por exemplo, no verão, na primavera, em outras estações do ano. Então, na Alasca, não poderia ser diferente, e agora abre um tom de preocupação à medida que pode ter, né, diversas novas variantes, né, à medida que, como aconteceu com o Delta no passado, e agora a variante Delta vem se arrefecendo, e isso também pode trazer um tom de atenção, principalmente para os analistas de mercado que têm aí olhado com muita atenção os dados, né, não só o dado total, Estados Unidos a média, mas cidades, né, núcleos, regiões, e o Alasca vem preocupando no curto prazo, tá? Agora nesse gráfico aqui a gente vai falar em relação tanto em revisão, né, de earnings, né, ou seja, quando a gente observa daqui para frente, né, tanto em 2021 quanto em 2022, alguns indicadores a gente já falou por aqui, mas é bem interessante a gente destacar aqui, por exemplo, o Topix, né, no Japão tem uma expectativa, né, para o ano de 2021 muito forte, né, acima de 3%, para quem olhou aquele gráfico lá atrás, ou seja, o Japão realmente tem uma expectativa muito forte, né, de crescimento, assim como Emerging Markets, ou seja, aqui no Brasil, né, que está dentro desse índice, né, do Morgan Stanley, né, Emerging Markets, que também tem China e outros países,
também emergentes, a gente observa aqui um crescimento, né, de earnings de mais de 1%, né, mais de 1,5% ali para o ano de 2022, próximo de 1%. O que decepciona ali é basicamente, né, quando a gente vê ali a projeção, que é diferente, né, do desempenho, que eu vou passar aqui no próximo gráfico, é interessante a gente lembrar, né, que o desempenho que acontece agora não é reflexo do desempenho futuro. E eu vou trazer principalmente no próximo gráfico para a gente retratar isso. Tecnologia, né, que tem ali uma retração, né, de earnings, como a gente consegue observar. Comércio discricionário e também energia, healthcare, né? E também isso que a gente consegue observar, tanto as ações globais, né? Que o MSCI, o índice do Morgan Stanley global, tá? Olha que interessante, a gente observou em relação à expectativa de earnings. E agora, né, a gente consegue ver aqui o total return, né? Ou seja, dos principais índices aqui. Energia, né? Commodities, crescendo muito forte, né? Crescendo mais de 92%. Materiais também crescendo muito. Financials também, S&P 500, Top Picks, Stock 600, as ações globais, tecnologia, Industrials, né, Real Estate, Healthcare e Utilities por último. Utilities representando aqui negativamente em relação ao desempenho. Mas por hora, né, que a gente tem aqui na energia, né, ou seja, commodities sem nenhuma grande novidade, né, ou seja, essa expectativa, principalmente em relação a esses crescimentos, como sempre repeti aqui diversas vezes, né, ou seja, tanto o petróleo, né, que chegou a bater $80 ontem, ou seja, o maior preço, né, dos últimos 3 anos, em relação até mesmo à recuperação do preço do minério de ferro, em relação também a preço de outras commodities, como cobre, né, carne, enfim, outras commodities que também vem despontando e vem trazendo esse indicador para cima, e assim vem trazendo claramente materiais e também o setor de financials à medida que os juros também voltam a se estabilizar, né? O ano passado foi marcado por corte de juros e agora uma retomada também, né, de aumento de juros, não só no Brasil, mas no mundo todo, que beneficia também o setor de financials e também o S&P 500, que vem também muito em linha, né, como eu disse anteriormente, com as empresas, né, de tecnologia que têm a maior capitalização de mercado e colaboram no S&P 500, tá? Agora, nesse último gráfico aqui eu vou falar em relação aos fundos temáticos, né? Para quem não conhece, fundos temáticos são fundos criados com um determinado objetivo, né? Com um determinado propósito. No Brasil temos também algumas, né, corretoras, algumas casas que têm esse tipo de instrumento. E para dar algum exemplo aqui, qual que é um fundo temático, onde ele investe, né? A gente pode dar um exemplo aqui como esportes eletrônicos, né? O eSports, por exemplo, cannabis também pode ser um fundo temático, ou seja, um fundo que investe em cannabis, um fundo que investe em esportes eletrônicos. Então, são chamados de fundos temáticos. E esses fundos temáticos vêm ganhando cada vez mais atenção, né? Ou seja, desde 2010, 2011, 2012, até ali 2014, né? Passando até por 2016, não tinha nenhuma grande representatividade de crescimento orgânico, né? Era um crescimento ali de 2%, até mesmo uma queda de 4%. E agora a gente consegue observar, desde 2017 para cá, um crescimento muito forte, né? 2017 cresceu 35%, 2018 cresceu 32% e agora em 2020 cresceu 67%. A gente está falando aqui de um fluxo, né, de mais de 107 bilhões de dólares, né, e agora caiu para 87 bilhões de dólares, né, year to date agora em 2021, mas com crescimento orgânico de 34%, né, muito abaixo de 2020. Mas claramente também numa atuada muito forte, lembrando, comparado com o histórico. E essa linha aqui amarela, né, ou seja, essa linha mais clara que a gente consegue observar, né, é o IUM, ou seja, o valor ali captado, né, total, não o fluxo, mas o valor total captado, ou seja, todo, né, o valor custodiado, né, desses fundos temáticos somados, né, a gente também consegue observar que superam, né, mesmo que tenha um fluxo de 87 bilhões de dólares esse ano, a gente consegue observar que esse valor captado ali chega próximo a 450, né, próxima metade ali, 450 bilhões de dólares de IUM, tá? Então isso que é interessante. Esse é um gráfico do Morgan Stanley Research que traz ali realmente mais um gráfico muito interessante e curioso para todos nós. Tá bom, Daniel? Então esses são os principais pontos, Hanna, Daniel, que a gente sempre destaca, os 10 principais gráficos no BMC Stock de hoje. Tá certo, obrigado. E a Bluefin informou que solicitou à CVM a interrupção do prazo de análise de seu pedido de IPO por até 60 dias. A rede de academias disse que a medida foi adotada em razão das atuais condições de volatilidade no mercado de capitais. Segundo o Estadão, a empresa busca alternativas para a captação de recursos, dentre as quais a obtenção de dinheiro junto a fundos num primeiro momento e a retomada da estreia na bolsa com distribuição ampla, assim que a volatilidade diminuir. Mas a possibilidade de uma oferta restrita apenas para investidores institucionais não foi descartada. Originalmente, a rede de academias pretendia levantar 600 milhões de reais para colocar em pé o plano de expansão. Hanna.
Pois é, Dani, antes da gente ir para o nosso mapa de calor, tem mais uma informação aqui. A 3R Petróleo informou hoje ter recebido uma notificação da Petrobras informando que a unidade de processamento de gás natural 3, localizada no ativo industrial de Guamaré, reduzirá sua capacidade de processamento entre os dias 28 de setembro de 2021 e 11 de outubro de 2021. Para a manutenção programada. E durante esse período, as produções diárias de gás do campo de Sanhaçu e dos campos de Pescada e Arabaína estarão limitadas a 60 mil metros cúbicos e 50 mil metros cúbicos, respectivamente. Mas, de acordo com a empresa, não haverá impacto para a produção de óleo dos demais campos que compõem o Polo Macau, que representa mais de 97% da produção de óleo do local entre janeiro e agosto deste ano. Vamos então, né, Dani, mostrar um pouquinho como é que está o mercado nesta quarta-feira. O Ibovespa segue subindo com alta de 1,44% aos 111.709 pontos. O índice que abriu aos 110.124 pontos, né, chegou a alcançar o patamar de 112.028 pontos e agora caiu um pouquinho, mas segue subindo aí ao longo do pregão de hoje. Já no nosso mapa de calor, deixa eu compartilhar aqui para o nosso telespectador também conseguir acompanhar, aqui no nosso mapa de calor da Profit Pro da Nelogica, a gente consegue ver aqui o cenário, a maior parte, né, dos setores, a maior parte das empresas, todas, né, subindo, Uzi Minas com alta de 5,81%, seguindo no setor Prio 3 com alta de 5,20%, deixa eu ver quem mais está subindo aqui, M4, né, do setor de varejo subindo 3,71%, Lojas Renner também seguindo o bloco com alta de 2,77%, Magazine Luiza também subindo 0,56%, agora sim o número correto. Quem mais está subindo aqui, ó, Vale está com alta de 2,6% e os setores também de bancos registrando altas. Hoje, Itaú subindo 1,37%, Itaúsa subindo 1,36% e Bradesco subindo 1,25%. Já entre as quedas, a gente vê aqui Localiza recuando 1,51%, Eco Rodovias também caindo 0,96%, Dani. É isso aí, Hanna. E antes de encerrar aqui o BMC Stock, a gente estava falando agora há pouco que o chair do Federal Reserve, o Jerome Powell, estava dando uma entrevista, né, participando de um evento virtual do Banco Central Europeu, e ele afirmou agora há pouco que é frustrante que os gargalos nas cadeiras de oferta não estejam melhorando nesse ponto da recuperação diante da recessão causada pelo coronavírus. E parece que eles irão persistir no próximo ano. O Powell, ainda nesse evento virtual do Banco Central Europeu, também afirmou que a pandemia continua sendo um fator decisivo para o curso da política monetária dos Estados Unidos. Ele disse também há poucos minutos que os Estados Unidos está perto de atingir o progresso substancial necessário para o tapering e que a elevação da taxa básica de juros ainda está longe de ocorrer. E ele também o Powell também citou que a inflação vai ficar bem acima da meta nos próximos meses antes de começar a diminuir. São essas as informações. Daqui a pouco a gente traz mais informações atualizadas sobre esse discurso do Jerome Powell aqui daqui a pouquinho no BMC Market. A gente vai encerrando aqui o BMC Stock, mas antes vamos dar um tchau pro pessoal que tá no chat, né, Hanna? Pois é, o pessoal tá animado aqui hoje, acompanhando a nossa programação. É isso aí. Quem mais tá por aqui? O David Perillo, o André Sândalo também já por aqui, o Leonardo Pruano, sempre... Acho que foi o Leonardo, né, que mandou pergunta para o nosso convidado de hoje. Isso. O Rodrigo Rosim também participando, deixando muita mensagem aqui. O Felipe Ribeiro, o Sérgio Grossi também acompanhando. Wagner Gomes também já deixando a sua mensagem aqui. Inclusive like, né, gente? A gente quer like, a gente quer que vocês compartilhem também a nossa programação para que mais informação de qualidade sobre o mercado financeiro, né, chegue no maior número de pessoas
possíveis, né, Dani? É isso aí, valeu, gente. Obrigado, o Ezequiel Santos mandando o seu abraço. Daniel Vicente, boa tarde para você. O Eduardo Ribeiro. Para quem não mandou ainda, manda a sua mensagem aí que já vai começar o BMC Market. A gente dá o boa tarde para você daqui a pouquinho. Mas a gente vai encerrando aqui o BMC Stock. Eu continuo aqui no BMC Market e mais tarde a Hanna Beltrão volta com o BMC Business, né, Hanna? Pois é, Dani. Eu vou ficando por aqui às 5h15. Estou de volta. Hoje a gente vai conversar com a empresa Quero, saber um pouquinho mais sobre o plano de negócios, conhecer um pouquinho sobre mais essa empresa aqui na BMC News. Então é isso, Dani. Bom programa para você. Você continua aqui no BMC Market. A gente se encontra amanhã, então. Valeu, Hanna. Beijo para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. É isso.